Esse era meu corpo no dia 1 de janeiro de 2025, pesando 78 quilos. E esse é meu corpo 3 meses depois, pesando 91 quilos. Essa é uma transformação real e que você pode conseguir também. Para isso, você vai precisar aplicar 7 regras fundamentais que toda pessoa que já teve resultado na musculação com certeza aplicou. Essas regras vão funcionar tanto para você que quer ganhar peso e colocar músculo, quanto para você que quer perder peso e perder gordura. E eu te garanto, se você seguir o passo a passo que eu vou te passar nesse vídeo, em 3 meses o seu corpo e a sua mente vão mudar demais. E antes de a gente ir pro vídeo, eu só queria fazer um combinado. Se o que eu passar pra você hoje agregar valor, eu peço que você se inscreva no canal e deixe o seu like. E se você ficar com alguma dúvida em qualquer coisa que eu passar no vídeo, pode deixar nos comentários a sua dúvida ou me chamar nas redes sociais que eu te ajudo. E sem mais enrolação, bora pro plano completo. Bora para a primeira regra do vídeo, das 7 regras fundamentais que eu vou passar aqui para vocês. E essa, na verdade, é a única um pouco mais subjetiva, mas na minha opinião é a mais importante, não só para o objetivo que a gente está conversando aqui, mas para toda a sua vida, que é realmente tomar a decisão. E eu coloco isso porque eu realmente acredito que quando você está determinado e você quer fazer alguma coisa, você consegue. Porque você vai dia após dia, com constância, fazer aquilo. Então eu digo isso para todo mundo que eu converso e para todo mundo que me pergunta como eu consigo os meus objetivos. Cara, quando você está comprometido com alguma coisa e você torna ela inegociável na sua rotina, você consegue fazer. Então a primeira coisa e a mais importante que eu peço para vocês nesse vídeo é o comprometimento de escutar com mente aberta tudo que eu vou passar e realmente se policiar no dia a dia do quanto você quer aquilo e do quanto você quer conquistar esse objetivo que a gente está conversando aqui. Porque isso é o mais importante e eu te garanto que se você entrar de cabeça e você seguir fielmente dia após dia, 3 meses, tudo que eu vou passar aqui, o seu resultado vai vir. A segunda regra do vídeo é uma das coisas mais importantes também e é uma coisa que eu menosprezei muito tempo na minha vida e por isso que eu também não vi por muito tempo o resultado na musculação. Depois que eu comecei a aplicar isso, é impressionante como muda e como você começa a ver resultados muito mais rápido. Isso é o planejamento calórico. E eu vejo também que 90% das pessoas que fazem musculação não fazem isso. E é justamente uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Então você começar a fazer musculação sem ter um planejamento calórico, que eu vou te explicar aqui literalmente como fazer no passo a passo, é que nem você chegar num país novo e não ter um mapa. Você querer turistar sem ter um mapa. Você tem um objetivo final, mas você não faz a menor ideia de como chegar lá. Então como que funciona? Para ganhar músculo e perder gordura, você precisa fazer 4 passos. E esses 4 passos eu vou detalhar agora. Então se você quiser, você pode ir pausando o vídeo e fazendo junto comigo. O primeiro passo é calcular sua taxa metabólica basal, que basicamente é uma conta que você faz para saber quantas calorias o seu corpo gasta apenas existindo. Eu deixei na descrição um site que calcula isso para você. E no meu caso são 1.800 calorias por dia. O segundo passo é você calcular quantas calorias você gasta por dia com o esporte. No meu caso, eu faço musculação e cardio de manhã. Isso dá mais ou menos 430 calorias por dia. E agora somando minha taxa metabólica basal, que é 1.800, mais o esporte que eu gasto em média por dia, isso dá por dia 2.230 calorias. O terceiro passo é calcular quantas gramas de proteína você precisa comer por dia para ganhar músculo. Isso é muito simples. Você vai multiplicar o seu peso atual por 2,2. No meu caso seria 90 quilos, que é quanto eu peso hoje, vezes 2,2, que dá 198 gramas de proteína que eu preciso consumir por dia para ganhar massa muscular. Isso tudo leva a gente para uma última etapa que consiste, na verdade, em uma escolha. Você basicamente vai poder escolher entre 3 caminhos de dieta e planejamento alimentar. O primeiro caminho é o bulking, que é o processo onde você vai comer mais calorias do que você gasta, o que vai fazer com que você ganhe músculo, mas você também vai ganhar gordura. Depois do bulking, você normalmente faz um cutting, que é um processo onde você vai comer aproximadamente 500 calorias a menos do que você gasta. Isso vai fazer com que você perca a gordura que ganhou no bulking, mas também vai perder um pouco de músculo, o que é super normal em um processo de cutting. O terceiro caminho que você pode optar é basicamente um meio termo, onde você vai diminuir um pouco o déficit calórico para 200 até 300 calorias por dia, ou até não fazer nenhum déficit e comer basicamente o que você gasta. Isso vai fazer com que você ganhe músculo e perca gordura ao mesmo tempo, porém é um processo mais demorado do que fazer o bulking e depois o cutting. Você entende agora por que isso é tão importante? Então por muito tempo eu menosprezei isso, eu só treinava, comia o que viesse e falava, pô, eu tô crescendo, tá dando certo. Mas se você não faz esse planejamento prévio, se você não tem essa organização, e é realmente uma coisa que exige muita organização, você vai demorar muito mais tempo para ter resultado. Você pode até ter resultado, mas a que custa? Quanto tempo vai demorar para você chegar num ponto B se você poderia chegar ali muito mais rápido se você pudesse fazer esse planejamento prévio antes, entendeu? Então isso daí é muito importante, faça isso, pare, tire um tempo, você vai, meia hora que você para pra fazer isso, você consegue fazer e vai fazer total diferença na sua rotina de musculação e na sua vida também, beleza? A terceira regra é justamente você controlar a sua alimentação, então você entra um pouco mais a fundo, então depois que você fez esse planejamento do último ponto que eu passei, você começa a literalmente controlar a sua alimentação e entender quantas calorias você vai comer no dia. Então isso era uma das coisas que eu tinha mais dificuldade de fazer, eu normalmente anotava num papel, anotava num aplicativo que eu usava que era o Notion, então eu sempre fazia isso meio com uma gambiarra, sabe? Você vai anotando e você não sabe exatamente para onde você está indo. Eu sei que é muito difícil fazer isso, é justamente acho que a coisa que faz as pessoas mais saírem da dieta, que é você não ter esse planejamento prévio e você não ter essa organização no dia a dia de controlar quantas calorias você tem que comer ou não. Mas eu tenho uma solução para você. Eu sempre achei um saco controlar a caloria porque eu tenho uma abordagem muito mais equilibrada. Então tem dias que eu vou querer sair, com meus amigos, às vezes você bebe um negócio, às vezes você vai comer uma coisa, e aí você fica pensando, pô, mas como que eu vou encaixar isso na minha rotina? E aí, cara, depois de um tempo estudando e pesquisando, eu achei um aplicativo que me ajudou muito, que é o Caloria.
caloria. Então nesse aplicativo você literalmente consegue fazer todo o planejamento da sua dieta, então você consegue colocar tudo lá. E o mais legal, cara, é que você consegue escanear, literalmente pegar o seu celular e escanear um alimento e ele vai te dar justamente quantas calorias tem naquilo. Tipo, isso pra mim foi impressionante a primeira vez que eu vi. Eu não fazia ideia que dava pra você fazer isso. Então hoje com a inteligência artificial a gente já chegou num nível assim que eu nunca imaginei que ia chegar. Mas então você consegue literalmente planejar toda a sua alimentação naquele aplicativo. E se você vai sair com um amigo, vai fazer alguma coisa com a sua namorada, com o seu namorado, e você quer sair, entre aspas, sair um pouco da dieta, você pode escanear aquele negócio que você está comendo e o aplicativo vai te dizer exatamente os macros que tem naquilo e ele vai calcular automaticamente na sua dieta. Então isso daí, assim, é uma mão na roda gigante. Depois que eu comecei a usar o aplicativo, pra mim mudou totalmente o jogo. Tipo, ficou muito mais leve e fácil de fazer, sabe? Então se você quiser testar esse aplicativo, ele tá disponível tanto para Android quanto para iOS, você pode baixar no seu celular e se você usar o cupom MARCHAN aqui, você vai ter 3 dias grátis ao aplicativo e 50% de desconto na mensalidade, porque é uma mensalidade que você paga, mas eu particularmente acho que vale muito a pena. Mas você não tem nada a perder, tenta usar o aplicativo, ver se funciona para você e se você não gostar, eu acho que o mais importante dessa regra é você realmente calcular, porque eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas é muito, muito importante na sua jornada você fazer isso. Assim, é extremamente importante e se você não calcular, vai ser muito difícil você chegar no seu objetivo, porque você sempre vai estar oscilando entre calorias a mais, calorias a menos e o seu corpo não vai entender o que está acontecendo. Então calcule suas calorias, planeje sua alimentação, que o seu resultado vai subir demais. A quarta regra já é mais prática e é literalmente você está entrando na academia e você vai ter que fazer isso. O que é? É a progressão de carga e o planejamento de treino. Isso é, assim, extremamente importante e eu vejo também que muita gente não faz isso. Eu não fiz por muito tempo e eu vi resultados sem fazer isso, mas depois que eu mudei para uma abordagem de progressão de carga, nossa, o meu resultado, assim, mudou totalmente, tipo assim, totalmente mesmo. Porque eu era uma pessoa que costumava chegar na academia sem saber o que eu ia treinar. Então, hoje eu tô a fim de fazer peito e tríceps, amanhã eu vou fazer perna, e aí você chegava no outro dia, você nem lembrava o que você tinha que fazer, e você inventava qualquer coisa na hora. E isso é o maior inimigo que você tem para crescer. Por quê? Porque o seu músculo, ele não quer crescer, o seu músculo é resistente ao crescimento, ele quer ficar da forma que ele tá. Só que quando você desafia o músculo e você coloca mais carga nele, ele entende que ele precisa crescer porque para uma próxima vez ele sabe que vai vir um outro estímulo mais forte, então ele precisa estar mais forte para suportar aquele peso. Então, depois que eu entendi isso, depois que eu comecei a ver estudos sobre progressão de carga, eu vi o quanto é importante e o quanto a maioria das pessoas menospreza isso. Então é muito importante você também ter um lugar que você coloca seus treinos, então eu faço isso no bloco de notas, super simples, coloco o treino 1, treino 2, treino 3, treino 4, se o treino for A, B, C, D, independente, e você colocar os exercícios que você faz. E você sempre tentar progredir. Você não precisa progredir toda semana, mas no dia que você estiver lá com mais energia, você falar, pô, vou tentar desafiar um músculo hoje. Você progride, nem que seja meio quilo, 1 quilo, mas você progredir na academia, a carga, é assim, é básico, é extremamente importante, e você literalmente entrar na academia sabendo o que você vai fazer. Se você estiver numa academia que tem um apoio de um personal, pede ajuda pra ele pra te montar esses treinos, pede ajuda pra literalmente fazer um esqueleto disso, e você ter essa organização também é muito importante, de você pegar e anotar literalmente todas as suas cargas, quanto você fez na semana passada, quanto você quer fazer nessa, e fazer esse planejamento. Eu sei que tudo que eu tô passando aqui é uma coisa difícil, tipo, você precisa parar e realmente fazer, e planejar e anotar. Mas aí que tá, por isso que eu falei, lá na regra 1, o quanto você quer isso, o quanto você quer mudar o seu corpo, o quanto você quer realmente ver resultado, porque são essas coisas que você precisa fazer pra realmente chegar lá, beleza? A quinta regra são investimentos, e aqui eu não tô falando de investimento financeiro não, eu tô falando de investimentos que serão interessantes você estudar para você fazer. Eu não tô dizendo que eles são necessários, mas eu tô dizendo que investir nas coisas que eu vou falar aqui vão encurtar o seu caminho e que vai ser mais fácil para você alcançar o seu objetivo. Mas de forma alguma eu tô dizendo que é necessário. Eu entendo que pessoas têm realidades diferentes financeiras, então aqui eu não tô dizendo que é necessário, mas eu vou falar coisas que eu invisto na minha saúde, que eu invisto no meu dia a dia, que fazem sentido para mim e que podem fazer para você também. Então a primeira coisa é suplementação. Eu não sou nutricionista, não quero passar para você o que você precisa, mas eu vou te dizer que assim, o básico da suplementação para quem faz musculação é o whey protein e creatina. O whey protein não é necessário por quê? Porque você consegue, com o cálculo calórico e o tanto de proteína que você precisa comer, que a gente já viu, você consegue fazer sem a suplementação. Mas é literalmente uma mão na roda, quando você não tem tempo às vezes para cozinhar, você não tem tempo para fazer uma coisa, você atingiu o seu número de proteínas, a quantidade de gramas de proteínas diárias com whey protein. É muito mais fácil, mas não é necessário. A creatina, assim, eu acho que você já deve conhecer a creatina, eu vou deixar aqui na descrição um estudo que mostra todos os benefícios que você tem com a creatina, e uma curiosidade legal é que a creatina é o suplemento mais estudado da musculação. É o suplemento que a gente tem mais evidência de realmente da eficácia que ele tem no nosso corpo. Então é muito importante você tomar creatina, se você conseguir investir, é claro. Esses dois suplementos para mim são essenciais e é muito importante você investir neles. Um outro ponto que é muito importante você estudar o investimento, e eu acho que aqui é meio óbvio até falar isso, é a própria academia. Então eu vou dar o meu exemplo. Eu treinava numa academia de bairro aqui, e eu não me sentia confortável na academia, os equipamentos eram muito antigos, não era legal, eu não gostava, e depois que eu fui para uma academia maior e melhor,
cara, é impressionante o nível que você tem de energia quando você entra na academia, você fica até mais animado, você vê os equipamentos lá, você fala, mano, eu vou estourar aqui, você tipo, fica muito animado. Então assim, eu te diria que você investir em coisas que vão te trazer animação para treinar e vão literalmente, é um investimento no seu foco, é um investimento na sua motivação. Porque qual que é a motivação que você tem de ir pra uma academia toda acabada e você não conseguir nem fazer o exercício por completo? Então assim, de novo, eu entendo que cada um tem a sua realidade, mas se você tiver a condição financeira de investir numa academia legal, é muito importante que você faça isso. O investimento final, e que eu também acho muito necessário, é um nutricionista. Então assim, com a tecnologia que a gente tem hoje, é muito fácil também a gente fazer as coisas por conta própria. Mas eu acho que é muito importante você ver um nutricionista e você estudar esse investimento, porque é literalmente uma pessoa que estudou para isso, é uma pessoa que sabe o que ela tá falando se você pegar um nutricionista bom, e é uma pessoa que realmente vai te dar o passo a passo e vai literalmente encurtar esse caminho. Então eu também já bati muito cabeça em comer alimentos literalmente errados antes do treino e fazer coisas erradas na musculação com relação à alimentação. E depois que você começa a visitar um nutricionista, até para questão de acompanhamento de peso, medidas, taxa corporal, IMC, que é o índice de massa corpórea, quanto de BF, que é o body fat que você tá, né, o nível de gordura. Então, você ter esses acompanhamentos também te dá uma motivação para você ver a progressão que você tá fazendo. Então é muito importante e o nutricionista pode encurtar muitos caminhos para você. Eu entendo que se você não tem condição financeira para investir nisso, você consegue fazer e com todo aquele planejamento que eu passei de calorias, já te ajuda muito. Com o aplicativo Caloria que eu passei no começo também você consegue fazer um planejamento. Então tem outras alternativas, mas se você tiver a condição, um nutricionista é muito bem-vindo, beleza? A sexta regra é uma que vai doer em você, porque dói muito em mim também, é uma das coisas mais difíceis de você tentar dosar, vamos dizer assim, e aqui eu tô falando da bebida. Por que a bebida é tão difícil? Porque ela envolve um contexto social, ela envolve toda a sua família, seus amigos, as festas que você vai, os ambientes que você frequenta. É muito difícil você diminuir, aqui eu não tô falando pra você, para de beber 100%. Eu sei que isso é difícil e às vezes você gosta de tomar o seu vinho, sua cerveja, independente disso, eu não tô aqui pra tirar isso de você. O que eu tô querendo te dizer é, quer você admita ou não, a bebida é algo que vai afetar demais a sua hipertrofia, a sua perda de gordura e a sua saúde a longo prazo. Então aqui eu não vou entrar muito no mérito de explicar cientificamente o porquê, mas eu vou deixar aqui na descrição vários estudos que você pode ler por conta própria e tentar entender um pouco mais. Mas assim, é muito difícil você ter uma relação saudável com a academia e beber regularmente. Aqui eu não tô dizendo, vou tomar um vinho no final de semana, vou beber uma cerveja com meus amigos, não vai ser isso que vai acabar com seus resultados. Mas você fazer isso com constância vai acabar com seus resultados. E até trazendo um exemplo, eu corri uma maratona no ano passado, então por isso que eu cheguei no peso de 78 quilos. Eu normalmente pesava ali uns 83, 84, eu desci bastante de peso para conseguir realizar esse sonho que eu tinha, que era correr uma maratona pela primeira vez, consegui fazer isso e, cara, eu tive que cortar 100% da bebida, porque eu sentia fisicamente o quanto aquilo acabava com o meu corpo e o quanto, às vezes você tomava 2, 3 cervejas numa noite anterior e você ia no dia seguinte fazer a corrida, era totalmente diferente, a sensação que você tinha, você sentia literalmente o seu corpo performando menos. Então assim, foi uma coisa que eu aprendi a dosar, então hoje eu bebo muito pouco e assim, eu sinto que eu sou muito mais feliz e alegre com isso. Então, de novo, são as decisões que você toma e as escolhas que você faz hoje que vão determinar os seus resultados de amanhã. Então pensa nisso, é muito importante, eu não tô dizendo de novo para você parar, mas é muito importante você saber dosar e você também ter a consciência do quanto isso pode afetar os seus resultados. Então pode fazer um experimento, tenta nesses 3 meses diminuir um pouco, às vezes cortar por 3 meses, ver como você se sente. É muito legal e eu acho que você vai gostar. A sétima e última regra também é muito importante e também acho que é uma das coisas mais difíceis, e aqui eu vou entrar num mérito um pouco mais fora da musculação, mas que eu também acho que faz muito sentido, que é pessoas e ambientes. Por que eu falo isso? As pessoas que você escolhe se relacionar e os ambientes que você escolhe estar vão mudar totalmente o seu comportamento. Se você estiver rodeado de 10 pessoas que não treinam, você provavelmente vai ser o 11º. Se você estiver rodeado de 10 pessoas que treinam, você provavelmente vai ser o 11º. Então assim, é muito importante você entender isso, porque os seus ambientes, onde você escolhe estar, vai ser o que vai definir quem você é. Tipo, é literalmente isso. Então, eu sempre tive dificuldade de engrenar em várias coisas na minha vida, eu sempre tive dificuldade de conseguir conquistar várias coisas na minha vida, justamente porque eu estava rodeado de pessoas que não queriam as mesmas coisas que eu. E isso é a mais dura verdade. Então, você caiu nesse vídeo aqui, eu não sei o quanto você está dedicado e o quanto você realmente quer conquistar esse objetivo físico, mas aqui eu tô até saindo um pouco, tô falando de qualquer objetivo, porque esse é o objetivo do meu canal. Eu quero ajudar você a ser uma pessoa melhor e uma pessoa que consegue conquistar as coisas. Então, cara, você tá nos ambientes certos e se relacionar com pessoas que querem o bem pra você e não que julgam as suas decisões, que julgam onde você tá, que julgam tudo que você faz, cara, é muito difícil fazer as coisas assim. Então, isso foi decisões que eu tive que tomar ao longo da minha vida, de escolher um pouco melhor, ser mais seletivo com as amizades que eu tinha e com os ambientes que eu queria estar, porque depois que eu fiz isso, foi assim, coisa de louco o quanto você consegue avançar e o quanto a sua vida fica melhor. Então, eu literalmente quis trazer coisas mais subjetivas nesse vídeo, porque eu sempre vejo muita gente na internet falando sobre, você precisa literalmente calcular suas calorias e treinar, mas eu tento olhar para performance e para as pessoas como pessoas,
Porque eu sei que tem um contexto social todo armado ao seu redor para que você não consiga o seu objetivo. Porque não é comum você ver uma pessoa que tem um shape maravilhoso no dia a dia. Não é comum você ver uma pessoa no dia a dia que tem resultados excepcionais. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas não faz isso. E a grande maioria das pessoas se relaciona com a grande maioria das pessoas. Então, assim, eu vejo que é muito importante você olhar para coisas que não são tão óbvias, como, por exemplo, pessoas que você escolhe se relacionar, os lugares que você escolhe estar, essa mentalidade de realmente querer ir com foco nas coisas, porque eu vejo que isso tá muito perdido na sociedade de hoje. Então é muito fácil você ir num nutricionista, você ver algum vídeo na internet do cara falando, meu, vai treinar, só vai treinar que vai resolver. Você precisa olhar para você de um modo 360 e entender realmente quem você é como pessoa, porque quando você entender quem você é e os objetivos que você quer alcançar, vai ficar muito mais fácil de você fazer qualquer coisa. E se você sente que tá sozinho ou sozinha nesse processo, eu sei como é, eu me senti assim por muito tempo e foi justamente por isso que eu quis criar esse canal e passar conteúdo para vocês. Eu quero formar uma comunidade aqui de pessoas que querem se ajudar e evoluir, não só em musculação, mas na vida. Objetivos, vitórias e conquistas, é isso que me move, é isso que eu gosto de fazer e eu acho que é um desperdício eu não tentar agregar valor para outras pessoas fazendo isso. Então tudo que eu passei aqui foi muito pensado e com muito carinho para realmente agregar muito valor para você. Então eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora que tem muito conteúdo vindo. Todo domingo eu lanço conteúdo novo e eu espero que você tenha curtido. Deixa o like se você curtiu aquele acordo que a gente fez no começo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, me segue lá. Eu tô fazendo um desafio no Instagram de treinar os 365 dias do ano. Então é uma forma de motivar as pessoas que estão me assistindo também. Então se você também quer começar esse objetivo, saiba que eu vou estar do seu lado e eu vou estar treinando todos os dias até o final do ano. Então obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Isso ajuda demais e tamo junto e a gente vai conseguir.